Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês hoje só sobre os depoimentos que estão no meu Stories. Algumas pessoas estão me perguntando, estão querendo tirar dúvida dos meus atendimentos. Então vamos lá. Eu faço atendimento por telemedicina, tanto clínico médico geral quanto paliativista, tá? E os atendimentos presenciais volantes que eu faço é de paliativismo, tá bom? Algumas pessoas estão me perguntando, querendo saber como é que são meus atendimentos e tal. Gente, o meu atendimento, ele tem uma característica muito... É minha, né? Eu não posso falar que todo mundo é assim, todo veterinário é assim, porque não é, até existem áreas, existem técnicas, as pessoas gostam de determinadas coisas. Esse é o meu jeito, ele é um atendimento um pouco mais humanizado. O que significa isso? Eu pergunto do tutor, eu pergunto como é que é a família, eu pergunto como é que estão acontecendo as coisas, como é que você consegue, se você tem acesso, se você não tem acesso às coisas e tal. Dessa forma, eu também tenho atendido algumas pessoas como segunda opinião. Stephanie, o que você acha disso, disso, daquilo? E eu ajudo as pessoas a tomar alguma decisão. Isso é uma característica do paliativista, tá? Mas eu acabo trazendo isso, não tem como eu dividir isso, né? A não ser que eu esteja trabalhando num hospital, né? Quando eu estou trabalhando no hospital, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que separar um pouco as coisas, né? E ser mais comercial de acordo com aquele local que eu estou trabalhando, certo? Então, por exemplo, eu vou atender alguém em algum determinado local, que alguém me chama, o hospital me chama, às vezes eu não tenho contato com esse tutor. Mas, normalmente eu peço para ter, principalmente quando é atendimento de paliativista, tá? Porque muitas vezes esse tutor vai ter dúvida, vai ter que correr com esse animal para um hospital, etc e tal. Isso eu vou explicar em um outro momento, eu explico para vocês como é que é a consulta de paliativista. Então, esses depoimentos, o que tem acontecido? São pessoas que eu atendi por telemedicina por uma segunda opinião. Todas foram. Todos já tinham passado por uma consulta, só que vieram falar comigo porque estavam com muita dúvida. Por quê? Porque são dúvidas de rotina. Quando você passa numa consulta, você chega lá, você atende, você recebe a receita, tal, não sei o que, você vai embora. Esse veterinário vai atender uma outra pessoa, você vai embora para sua casa. Na hora que você vai comprar o remédio, já tem dúvida. Se você tem dúvida, você tem que mandar recado no hospital ou na clínica. Muitas das vezes não é o veterinário que vai te responder, são recepcionistas, mas elas são orientadas pelo veterinário, mas não é com o veterinário que você vai falar. Então vai ficar aquele, né, vai ficar um passando para o outro. E às vezes isso não é aquilo que você quer, você precisa de uma coisa mais rápida, você precisa de uma coisa mais, né, assertiva. E às vezes não acontece. Quando você chega em casa que você pega a medicação e a receita, você fica mais em dúvida ainda. O que acontece? No meu atendimento, isso não acontece, porque ou na consulta eu já explico tudo isso antes, tá? Porque isso é uma característica minha, ou eu dou esse suporte para o tutor depois, tá? Então eu já oriento ele das possibilidades do que pode acontecer, da medicação que ele pode achar, da medicação que ele não pode achar, se o paciente vai vomitar ou não. Gente, isso é experiência, isso é tempo, tá? Isso é coisa que a gente vai aprendendo com a nossa casuística, isso é característica de cada um, tá? Então, o que tem acontecido? Então, as pessoas estão me perguntando, então, a consulta minha é assim, eu dou o suporte para o tutor, tá bom? Então, esse suporte que eu dou para o tutor, ele é como se fosse um suporte VIP. Eu atendo menos pacientes, mas aí, em contrapartida, eu dou essa experiência melhor para ele, mesmo que seja virtual, tá? Então, é isso, gente. Esses depoimentos são de pessoas que eu estive com elas em videochamada. O que tá acontecendo? Me liga agora. Eu atendi essa pessoa de videochamada. Eu via o que estava acontecendo, tá? E aí eu ajudava a pessoa. Todos os casos que precisam ser encaminhados para hospitais, eu encaminho para o hospital, tá? Eu tenho hospital parceiro, eu pesquiso, às vezes, quando é de outros estados, eu pesquiso, eu ligo no hospital, eu falo o que está acontecendo, eu faço carta de encaminhamento, tá? Eu não deixo esse paciente, não é esse suporte que eu tô falando, o suporte de intensivismo, né? O que tem que ser feito presencialmente, eu falo para a pessoa que tem que ser feito presencialmente, tá? Eu sei que não tem essa possibilidade, né, do que é virtual, eu sei, né, eu tenho uma legislação que eu tenho que seguir, e dessa forma o tutor, ele confia cada vez mais em mim, porque eu já falo para ele, se isso acontecer, você tem que ser encaminhado para tal lugar. Aonde você mora, peço até o endereço, eu procuro na região o local que tem, ligo nas clínicas, tá? Para conversar com as clínicas, isso já fiz diversas vezes, tá bom? Para dar esse suporte. Então, assim, aquilo que me cabe eu faço,
A diferença é que eu dou esse suporte maior, tá? Pelo meu tempo de trabalho, pela minha experiência, eu consigo passar isso para o tutor. Então, isso é muito importante. O tutor sabe que se tal coisa acontecer, ele tem que ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, tá? Ou uma unidade de terapia semi-intensiva, ou ele precisa ser examinado, tá bom? E aí eu continuo acompanhando esse tutor, ele não deixa de ser o meu paciente, eu continuo acompanhando. E aí, como é que foi na consulta? O que passaram? Quais foram as medicações? E eu falo com os veterinários, eu ligo para os veterinários pedindo as medicações para saber se esse paciente vai ter náusea, se esse paciente não vai ter náusea, e como é, né, um exemplo. E como é que a gente vai seguir com isso. Tá bom? Então é só para vocês entenderem um pouquinho mais do meu atendimento. Convido vocês mais uma vez para me seguirem no Instagram, tá? Para vocês, né, tem mais vídeos lá, eu vou postando coisas durante o dia ou durante a semana. Convido vocês a agendarem uma consulta se estiverem com alguma dúvida, mesmo que já passou no veterinário, quer tirar uma dúvida, quer conversar comigo. Agendem uma consulta, tá bom? Se for da Grande São Paulo e tiver interesse, me chama lá no Instagram que a gente combina se a gente pode fazer presencialmente ou no hospital ou domiciliar, dependendo da condição do paciente. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês e até o próximo conteúdo. Tchau!